Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Você que já chegou até aí essa live de adoração, Senhor, dedica a Ele toda a glória que é devida ao nome dEle. Diga, te damos honra, Senhor, vamos exaltar. Te damos honra, te damos glória. Teu é poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Senhor, queremos ouvir a sua voz, o som dos céus nessa noite, que toque nosso coração, que toque nossos ouvidos, que entendamos que estamos diante do Senhor e na sua presença há abundância de alegria, na sua presença há regozijo.
Na sua presença há satisfação. Na sua presença há consolo. Na sua presença é tudo que nós precisamos nessa noite. Atrai-nos para ti, Senhor. Não queremos ser atraídos para uma live de entretenimento, não. Queremos ser atraídos ao Senhor e que essa live sirva de ponte para nos unir em adoração ao único que é digno de receber essa adoração. Receba a honra e a glória, o louvor, a majestade, o domínio, o poder pertencem ao Senhor. O sim não pertence ao Senhor. Então, Senhor, dedicamos a Ti a glória devida ao Teu nome. Faz presente em nosso meio nessa noite. Que o Senhor receba o nosso culto. Que o Senhor se alegre com a adoração que vamos prestar a Ti. Que o Senhor nos fale de forma poderosa mais uma vez. Porque, Senhor, é disso que nós precisamos. É da Sua direção para nós. Estás exaltado hoje eternamente. Nós Te amamos e Te honramos. Falamos contigo em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, irmãos. Que bom que você chegou até aí. Eu quero te desejar uma noite cheia da presença do Senhor. Quero te desejar uma noite onde o Senhor revele para você os segredos dele. Quero desejar uma noite que marque os nossos corações. Uma adoração diferente que vamos entregar para o Senhor. O nosso coração aberto a Ele. E uma ministração dele sobre as nossas vidas. Uma ministração do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. Seja através de uma canção, seja através da palavra proferida. Eu não sei, mas que o Senhor revele segredos a você nessa noite, amém? Então todos que estão aí são muito bem-vindos. Quero te lembrar que você pode compartilhar essa live. Quero te lembrar que você pode colocar aí seu pedido de oração, sua gratidão a intercessores que estão ligados aí, orando por tudo que está acontecendo neste momento, para que a gente veja céus abertos nessa noite, amém? Você crê nisso? Que o Senhor se manifeste de forma poderosa. E eu sempre que canto essa canção, gosto de desafiar você que está aí na sua casa, a escrever nos comentários, além dos seus pedidos, escreva frases que honram ao Senhor, escreva palavras que exaltam ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? É porque no meio dos louvores o Senhor habita. E se há preocupações em nossa mente, se há tristeza em nosso coração, é exaltando o Senhor que nós vamos relembrar o poder, a soberania dele sobre as nossas vidas. Então exalte o Senhor, que a gente tenha comentários e comentários e comentários de palavras que faltam ao Senhor. Não tem problema se alguém colocar alguma palavra que você já tenha colocado. É uma nossa expressão de adoração do Senhor. E quando a gente canta, encha esses comentários de louvores e de adoração ao Senhor. Coloque também seu pedido de oração, sua inquietação. Nós queremos orar com você nessa noite. Direi, tu és meu Deus.
Pode dizer bem forte na sua casa aí. Não me abalarei. Do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Forte é o nome do Senhor, para Ele corre o justo e é seguro. Glórias a Deus. Vamos orar uns pelos outros, vamos clamar ao Senhor que nos fortaleça, que seja tudo isso que nós acabamos de cantar e Ele é. A gente precisa confiar. Vamos ver os pedidos seus que já chegaram, a gente vai compartilhar aqui. A Neiva, boa noite, Neiva. Pede oração pela sua família, sua irmã Elzimar, cunhado Beto, amigo Sandro, que está internado. E os colaboradores, né, do trabalho que estão com Covid. O Senhor possa cuidar deles, curá-los em nome de Jesus. Amado, boa noite, irmão Amado. Pede orações pelos seus pais e irmãos que estão suspeitos de Covid. Mais uma vez, que também a boa mão do Senhor seja sobre eles. Irmã Galina, boa noite. Ela agradece ao Senhor por guardá-la, por guardar toda a sua família, coloca suas famílias nas mãos do Senhor. Estão em melhores mãos, não é? Maria Ângela, boa noite, Maria Ângela. Pede oração pelo seu cunhado Benjamin, seu primo Roberto. Que estão sem com Covid. Vou chamar o pastor, os outros pedidos, os irmãos vão estar orando e a gente vai falar. Meus irmãos, nós vamos orar nessa hora. E nós temos um momento difícil aqui para Geise, Gisele, Márcio. A todo o Senhor, a nossa presença contigo, Samuel. E é muito difícil quando a morte é uma introdução na vida. E não podemos dizer assim, nós estamos preparados. Isso é uma máxima que nós defendemos quando nós não estamos no lugar do outro. Mas casos
de Covid-19 tem se apresentado diante de nós. E nós precisamos, para isso, continuar com a mão do Senhor e nos cuidar. Então, o nosso apreço, os nossos sentimentos da família de Gisele, a tia Estela, a de Mendes, que está sempre conectada conosco. E esse ano tem sido assim difícil para todos nós. Quando nós temos irmãos ainda colocando na nossa vida de despedida, nós iremos tomar por isso também. Nossa mente pode falhar, mas Deus nunca falha. Então nós iremos orar, entregar ao Senhor os nossos corações, as nossas preces, aquilo que está mais escondido no nosso ser, da nossa alma, para que Ele opere, para que Ele cuide de nós. Então, clamemos ao Senhor. Nosso Deus e bendito Pai, nós nos aproximamos do Senhor com inteira certeza de fé. Quando a nossa vida ela é balançada por questões para além de nós, quando a nossa vida é sacudida pelas inquietações, pelas tristezas, por aquilo que Deus, a gente pede as respostas e não vem. Despedimos a Deus inicialmente o conforto de famílias enlutadas dessa semana, hoje, família de Geise, de Gisele, ali em Mendes, nós te pedimos, ó Deus, que o teu sustento, que o teu amparo, que o bálsamo do teu Espírito possa ser derramado, confortando, mostrando o sentido da vida, e que, ó Deus, todos nós possamos entender, ó Deus, quando a morte é essa intromissão na vida, nós devemos olhar para o Senhor, que é doador da vida, e somente é Ele que tira. Nosso Deus, nós citamos nomes aqui de irmãos ainda há pouco, nossa irmã Idalina, Leila, eu não vou lembrar de todos, que manifestaram seus pedidos. Nessa hora, Deus, nas mídias eletrônicas as pessoas estão colocando, o nosso grupo de intercessão está orando sim, está te clamando por pessoas. Eu me lembro de um menino, Nicolas, um caso raro, mas está cuidando, meu Deus, de Covid-19. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha em nosso socorro. Quando nós levantamos a nossa voz, ó Deus, na verdade, quando não temos força nem para levantar a nossa voz, porque o Senhor, como tal, conhece como tal profundo da nossa alma, do nosso coração. E, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor entre com providência, que o Senhor continue cuidando de nós, porque ainda assim, ó Deus, nós celebramos, nós cantamos ao Senhor, na dureza da vida, na dificuldade, mas, ó Deus, nós te pedimos que o teu sustento seja, ó Deus, perene, presente, extraordinário nas nossas vidas. Nessa hora nós temos todas as pessoas conectadas, ó Deus. A tua igreja tem seguido adiante. Mas, ó Deus, se precisamos de novo fazer uma pausa nos cultos presenciais, se nós precisamos redobrar os nossos cuidados, de ter compromisso de cuidado uns com os outros, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça. Que, ó Deus, as pessoas que estão conectadas agora, independente de serem membros, agregados de Jardim Santíssimo, mas que são pessoas que estão se achegando, ó Deus, que o Senhor fortaleça cada coração, segura, Deus, nas nossas mãos, e nos dê, ó Deus, a visão ampliada de continuar confiando no Senhor, e que passos, ó Deus, da fé madura no Senhor Jesus, todos nós venhamos a dar. Que essa noite, ó Deus, seja uma noite, sim, ó Deus, como tem sido até aqui, de ouvir a tua voz, de, ó Deus, confiar nos teus propósitos, de procurar entender a tua vontade, que segundo a tua palavra, ó Deus, é soberana, é extraordinária demais, é agradável, ó Deus, é uma vontade, ó Deus, que é do Senhor sobre nós e nós nos submetemos a ela. Então, Deus, continua aceitando a nossa adoração, o nosso louvor. Continua enxugando as nossas lágrimas. Quando nós nos lembramos de pessoas que estão acometidas, seja, ó Deus, não só pelo Covid, mas queridos nossos, levantamos o clamor, ó Deus, hoje por Vanessa, por Sandra, no seu acompanhamento.
por Osana, ó Deus, te pedimos que o Senhor possa, no leito de enfermidade, Deus, restaurar-se, mas dar o alívio das dores e exercer a tua vontade sobre ele. Obrigado, Deus, por tudo. Ainda assim nós temos fôlego para dizer: louvado seja o teu nome, temido seja o teu nome, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, é o que nós declaramos. Te bendizemos, te servimos, adoramos o Senhor, te honramos com as nossas palavras, com os nossos gestos, e fazemos isso no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Sempre atentos permanecem em mim, e os meus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria de olhar és Deus de perto e não de longe, nunca me deste, tu és fiel. Eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Senhor, é nessa palavra que nós temos, é nessa palavra que nós vamos agora buscar o entendimento. Que o Senhor seja claro para cada um de nós, que entendamos os seus propósitos e sua direção, que vivamos obedientes à sua palavra, e vivamos uma novidade de vida. Continue a falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe sua vida
continue derramando bênçãos, consolando, confortando, sim, nos levando a lugares em que cada dia a gente possa aperfeiçoar e caminhar na nossa fé. Sim, irmãos, nós estamos em culto ao Senhor e precisamos pensar nessa noite, pensar sobre tudo que a gente tem vivido, e queria dizer para os irmãos que no final eu tenho uma mensagem curta para os irmãos, de um modo geral, por tudo que a gente tem vivido, por esse dezembro que a gente já tem entrado, mas queria pensar nessa noite com os irmãos sobre passos para uma fé madura. Passos para uma fé madura. E o texto é um texto antigo, se a gente pode assim dizer, mas é um momento decisivo para quem estava oprimido. E é um momento decisivo para quem estava em uma vida boa, acomodado a uma situação. Passos para uma fé madura quer aquecer nosso coração, quer nos avivar, quer nos levar para frente. Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 10. É o texto que nós iremos pensar nessa noite. Sim, para ter a nossa fé fortalecida, firmada em Deus, desenvolvida, amadurecida, e precisamos sim ter esse fortalecimento em tempos como esses que temos vivido. Êxodo capítulo 3, de 1 a 10, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou no monte de Deus, a Horebe, o monte Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou a Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondendo ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho visto o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com os egípcios, os oprimem. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós oramos sobre a tua palavra, que diz que o Senhor estará conosco em todos os momentos. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que a tua presença, a ação do teu Espírito, esteja em cada coração, em cada família conectada com a tua igreja, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, agora compartilhada em tantas casas. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Passos para uma fé madura. Meus irmãos, meus amigos, já nós já estamos celebrando e pensamos sim sobre Natal. E celebramos com alegria, se a gente pode assim dizer, porque não é mais o menino Jesus da manjedoura que está vazia, mas também
Celebramos a Jesus, Senhor nosso, Salvador nosso, porque na cruz do Calvário nos aproximou de Deus e o seu sacrifício foi genuíno, legítimo, e somente o sacrifício de Jesus nos livra de nossos pecados e nos conduz para Deus. Mas também celebramos o Cristo porque a cruz está vazia. Mas celebramos esse Jesus também que passa pela manjedoura, passa pela cruz e o sepulcro está vazio. Nós celebramos e dizemos, aleluia, Jesus ressuscitou. Celebramos a Jesus, autor e consumador da fé, porque um dia Ele vai voltar e podemos declarar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa igreja preza por isto. Essa igreja com todas as suas limitações, com homens e mulheres que caminham, como diz Paulo, a varão perfeito, crê nisso e nós desenvolvemos a nossa fé assim, e temos passos para uma fé assim, amadurecida. Tenho certeza que falo para muitas pessoas que estão na caminhada da fé, eu estou na caminhada da fé, meu irmão, minha irmã, como você, como nós precisamos de cada dia de ter uma fé mais fortalecida, e traduzo esse fortalecimento por uma fé madura assim no Senhor. Antes de nós entrarmos nesse texto, só alguns aspectos que eu queria dividir com os irmãos, compartilhar com os irmãos. Quero trazer a ilustração, por exemplo, de um bebê. Um bebê, ele não fica em condições normais, biológicas, clínicas normais, ele não fica engateando para sempre. Há um momento que todos os pais, os avós, a família inteira espera, e aí esse bebê de engatear, dá os primeiros passos, e isso é encantador. Na sua normalidade, não vai ficar engateando para sempre, não. É preciso dar os passos necessários, sim. Mas por que não lembrar também de um aluno, de um estudante que se aplica durante tanto tempo aos seus estudos, e ele precisa, assim, alçar outros voos maiores e mais contundentes na sua vida. Não tenha dúvida de que a gente vai aprendendo as matérias e elas vão, na verdade, sendo melhoradas, obrigado, Geisa, aperfeiçoadas, e aí, de uma matéria simples, passa a elementos mais complexos, e precisa sim ser. É uma trajetória para um amadurecimento na carreira, na vida estudantil. Fé também tem dessas coisas, irmãos. Se começa um relacionamento até a princípio tímido com Deus, mas essa fé precisa ser uma crescente, porque o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, na sua teologia e na sua maioria das suas cartas, diz, olha, antes cresçamos em tudo, crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, carreira cristã, vida cristã, precisa de um amadurecimento da fé. Então, nós chegamos a essa história aqui, essa história de um Moisés, que se você ler o capítulo 1, é preservado pelo Senhor, é mantido vivo pelo Senhor de um modo extraordinário. É sim, existe um Deus na vida de Moisés que, sabe, intervém na sua história, ainda é bebê. O capítulo 2 já vai contando das escolhas que Moisés faz na vida, mas o capítulo 3 diz que ele estava em uma vida cômoda, porque apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian, em outra região, e Moisés está lá corrido, porque, enfim, toma algumas decisões erradas na vida, enfim, está lá com Jetro, em uma situação até confortável, porque, apesar de tanto conhecimento adquirido no Egito, Moisés está lá fugido e está apacentando um rebanho. Está em um tipo de fé tímida ainda com Deus, está em um relacionamento um pouco que afastado de Deus, e acontece um fenômeno sobrenatural, o que os estudiosos chamam de teofania. Deus aparece para ele de uma forma extraordinária demais, porque aparece o anjo do Senhor, diz o versículo 2, em uma chama de um fogo, de uma sarça que não se consumia, e Moisés olha e vê esse extraordinário de Deus diante dele, e Deus se apresenta para Moisés. Até então é o Moisés com uma fé tímida, uma fé limitada, um relacionamento um pouco descompromissado com Deus, e Deus o chama à responsabilidade. Se ainda há pouco eu cito que um bebê, um estudante tem uma trajetória que precisa ser uma crescente, a nossa fé também precisa ter uma crescente
na vida, irmãos, e pela vida. É necessário, sim, meus irmãos, nós darmos passos para uma fé madura. E eu quero, antes de abordar 3 pontos, eu sei que tem queridos que gostam de anotar desde o tema, o texto, e divido também esse recorte em 3 partes importantes para todos nós. Quero, compartilhar com você de que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que, queridos nossos, além de acometidos do Covid, outros nós temos perdido. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Ainda nesse parênteses aqui, é difícil, nós temos nossas irmãs enlutadas, e eu não posso abraçar, eu não posso apertar a mão, não posso dizer meus sentimentos. Que coisa terrível. Mas oro e oramos e precisamos interceder sempre para que esses dias sejam abreviados, queridos. Deus está no controle, porque note muito bem, o texto vai nos levar a uma situação parecida de que essa, que o povo estava sendo oprimido. Então, a situação que a gente vive, ainda estou dentro do meu parente, está assim sob os olhares de Deus, porque Deus se vira para Moisés e diz: eu tenho visto a aflição do meu povo, a opressão que sofre de Faraó. Deus tem visto toda essa situação que a gente tem vivido, sim, irmãos. Feche parênteses. Para seguir de que, meus irmãos, é preciso nós darmos passo para uma fé madura, e o primeiro passo que nós temos que dar está no versículo 4. É o passo de ouvir Deus, parar de escutar outras pessoas, outros elementos, outras situações, e ouvir Deus. Verso 4 diz que, quando Moisés vê a visão, vê aquilo, essa grande visão, a sarça que não se queimava, se vira, e eu vou ver isso, diz ele. O verso 4 diz: vendo o Senhor que se virava para ver, bradou a ele, no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E a primeira coisa que Moisés fala para Deus, quando Deus o chama, é: eis-me aqui. Moisés ouve a Deus. Querido, uma fé de Moisés, de um cara que estava, em um relacionamento meio que afastado, que não entendia, e agora Deus o chama, a sua responsabilidade de ir lá tirar o povo do Egito. Nós precisamos ter uma fé que possamos escutar Deus, irmãos. Escutamos Deus, sim, lendo a sua palavra, se encontrando com Ele, seja de dia, seja de noite, copiando o modelo de Daniel 3 vezes ao dia. Eu não sei qual a estratégia que você vai usar, vivendo uma vida de oração, pontuando: não, nessa hora ninguém me perturba em casa, eu tenho que orar. Eu não sei como você pode desenvolver, na verdade, isso é muito íntimo, seu com Deus, mas nós precisamos ouvir Deus do que ouvir outros. Querido, passos para uma fé madura passa por isso, de ouvir Deus. Moisés se vira, olha muito bem o que acontece no verso 4. Deus então diz: Moisés, Moisés, ele diz: eis-me aqui. E é a mesma expressão, eis-me aqui, que Isaías, no meio de um povo que habitava de impuros lábios, num povo pecador, num povo cheio de iniquidade, é o mesmo eis-me aqui do Isaías, é o mesmo eis-me aqui do pequeno Samuel. Eis-me, fala, Senhor, que o teu servo ouve. É o tanto eis-me aqui de, eventos bíblicos de que o servo do Senhor, a serva do Senhor, se coloca à disposição para ouvir Deus. Então, primeira coisa para ter uma fé amadurecida, uma fé madura no Senhor, veja, mas também ouça o que Deus tem falado ao seu coração. Pare, cesse de ouvir outras mazelas, outras coisas que só apodrecem a vida. Me perdoe o termo forte, mas é isso mesmo. Fica como água parada, estagnada, juntando ali um monte de coisa que não presta. Ouça boas coisas, ouça principalmente o Senhor na sua vida, e Deus quer falar, e Deus fala, meus irmãos. Então, nesses seus encontros com Deus, e mais uma vez eu reforço essa ideia, não sei quantas vezes por dia, esses tempos têm se revelado, irmãos, e quero citar o dezembro como sendo, por assim dizer, um período pior do que março. Mas lembra de março? As pessoas corriam para a Bíblia, as pessoas corriam para a palavra, corriam para as salas de oração, corriam para as igrejas que possivelmente ainda estavam abertas. Era quase que um desespero, porque queriam ouvir alguma coisa. Mas aí o tempo vai passando, os meses vão,
sendo desenvolvido, mas, meus irmãos, aí a gente deixa de querer ouvir Deus. Ouça Deus, e Ele fala, não tenha dúvida, eu não tenho dúvida disso, Deus fala. Assim como falou com Moisés, o texto pontua que Moisés devolve para o Senhor e diz: eis-me aqui. Quantos homens e mulheres estão diante agora de um computador, de um celular, e quantos podem dizer: eis-me aqui, Senhor? Tomara que eu tenha ouvido muitos amém, aleluia, aí do outro lado. Quantos podem dizer: eis-me aqui, Senhor? Porque Deus fala, e isso amadurece a nossa fé, e isso faz a nossa fé de fato crescer, meus irmãos. É a primeira coisa desse recorte importante do Êxodo 3, de 1 a 10, nesse encontro extraordinário de Deus com Moisés, e de Moisés com Deus. Moisés, que inclusive se torna uma das grandes referências para o povo, e da boca de Jesus é citado várias vezes, quando Jesus fazia esse povo, lá nos seus tempos, durante o seu ministério, dizer: olha, vocês não têm Moisés? Se lembram dos ensinos de Moisés? Referência para o povo de Israel. Querido, é esse Moisés que diz: eis-me aqui, Senhor. A dúvida, a grande questão hoje, dessa noite, de nós ouvirmos uma mensagem, de nós cantarmos louvores, de nós estarmos com a igreja dentro das nossas casas, é: o eis-me aqui acontece na sua vida? Eis-me aqui, Senhor. Ouça Deus, pare de ouvir, desculpa o termo forte de novo, tanta bobagem. Pare de ouvir tantas coisas que não acrescentam nada na vida, e a vida continua, sabe, estagnada. Uma vida mediana ou medíocre, como Moisés estava vivendo, cuidando de rebanho, confortável, porque estava próximo da sua família, sob a supervisão, sob os olhares do seu sogro, estava ali, mas Deus chama ele para um desafio muito maior. Então, primeira coisa, ouça a Deus, e Deus fala: eis-me aqui, e é a resposta de Moisés. Para ter uma fé mais madura, irmãos, é preciso sim um outro passo, um passo importante demais, e é o passo de santidade ao Senhor, coisa que muita gente não quer viver, ou não quer nem chegar perto. O verso 5, na continuidade da palavra, ou do diálogo de Deus com Moisés, se Moisés diz a expressão anterior: eis-me aqui, o Senhor fala para ele: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, já dizia o profeta do Antigo Testamento. Querido, é preciso nós pensarmos sim sobre o passo de fé, é ter uma fé que nos aproxime de santidade ao Senhor. Então veja os locais que você frequenta, veja as pessoas com quem você se relaciona. Temos tido um abalo sim, irmãos, e reconhecemos isso. Estamos numa live, sabe, que a gente transmite para muita gente, mas pessoas estão naufragando no ensino, ou na expressão paulina, naufragando na fé. Sim, advento vindo com a pandemia, mas que a vida já estava muito mal, estão naufragando na fé, estão apostatando da fé, estão apáticos na fé. Para ter uma fé amadurecida é preciso santidade ao Senhor. Então meça, calcule, pense nas suas palavras, porque o Senhor Jesus, que é Senhor nosso, Salvador nosso, já dizia que o que contamina o homem é o que vem do dentro do coração, não o que é de fora. Queridos, santidade ao Senhor envolve a separação da vida, ou a entrega da vida ao Senhor por completo. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus não compactua com o pecado. Nós temos uma máxima expressão de que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, e isso é verdade. Então não flerte com o pecado, não negocie, isso é um negócio muito sério. Santidade ao Senhor é um grande passo da fé. Uma fé madura, uma fé razoável, uma fé próxima de Deus. É o salmista que nos leva para perto dizendo: para mim bom é
aproximar-me de Deus. E não é um aproximar com um interesse, mas é um aproximar de adoração, de entrega da vida. Segundo passo importante. Se o primeiro é necessário a gente ouvir Deus para a nossa fé ir amadurecendo, é necessário também eu clamar, eu pedir, eu fazer por onde de santidade ao Senhor. Deus é santo e exige de cada um de nós santidade ao seu nome. Mas há um terceiro passo importantíssimo nessa história que nós estamos lendo, nesse chamamento de Deus para o que Moisés tinha que fazer, que era ir lá tirar o povo do Egito, que estava escravizado, que estava sendo oprimido por Faraó e por todo o seu exército, por todo aquele povo. Deus então convoca Moisés, e o verso 10 é: vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. É necessário o passo de uma fé desafiadora, uma fé que nos leve a grandes coisas, mas não é grandes coisas no sentido de ostentação, de grandes experiências com Deus. É isso que Moisés ia passar agora a viver, não ficar mais cuidando de rebanho, não ficar, sabe, naquela vida ali, tranquila para ele, cômodo até, mas era uma fé desafiada pelo próprio Deus. Queridos, é um passo necessário porque o próprio Senhor Jesus já falava, e já há o registro no Evangelho, de que aqueles que fossem crer nele, fariam obras maiores do que ele estava fazendo. Isso é uma fé desafiadora, que é possível sim, fazer grandes coisas, mas não para nossa ostentação, para nossa arrogância, ou para nosso bel prazer, mas é porque o Senhor nos leva a grandes coisas, dadas por Ele mesmo. O desafio de Moisés era assim, ir lá, porque, e olha que coisa interessante demais, o texto no verso 8 diz: portanto desci, olha que Deus fala para Moisés, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazer-o subir daquela terra, e para os conduzir a uma terra boa e larga, uma terra que manda leite e mel. O texto está dizendo para a gente que Deus está afirmando de que eu desceu através de quem? De Moisés. Que coisa extraordinária. Desceu a partir da aceitação do eis-me aqui de Moisés para o Senhor. Queridos, é preciso dar esse passo de uma fé desafiadora e parar daquela fé limitada, daquela fé, sabe, comedida, daquela fé, não vai dar certo. O Senhor nos desafia a ter essa fé desafiadora, porque Ele chama Moisés e diz: vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó. Esse é um grande passo de fé, irmãos. E sim, nós não lemos o verso 12. Há sim uma promessa, há uma certeza, há uma instrução divina, porque no verso 12, sabe, o que Deus diz para Moisés: certamente eu serei contigo. A certeza da presença de Deus, a certeza de que Moisés talvez não teria um grande exército, não teve, não teria tantos recursos como gostaria de ter, mas ele tinha a presença do Senhor, porque no verso 12 diz Deus para Moisés: certamente eu serei contigo, e foi, porque nós conhecemos já a história contada, já conhecemos os milagres, já conhecemos o que Deus fez de extraordinário na vida de Moisés e desse povo aqui, e esse povo caminha literalmente para a sua liberdade, dá passos necessários, de um relacionamento que era um pouco distante, que era um pouco afastado, que era um pouco, sabe, mediano, mas dá passos necessários, porque ouvem a Deus, porque prestam santidade ao Senhor, porque agora são desafiados a uma fé, sabe, incrível, uma fé extraordinária demais, uma fé que move o coração de Deus, porque há uma promessa, há uma certeza e há uma instrução divina. Meus irmãos, já as igrejas cristãs, bíblicas, sérias, espalhadas pela face da terra, Jardim Santíssimo faz parte também disso. Nós iremos celebrar o Natal. Toda a cristandade se move para esse dia extraordinário demais. O meu pedido, e já caminho para o fim, para dizer que nós temos que ter uma fé amadurecida, uma fé, sabe, legítima, uma fé madura assim no Senhor. Meus irmãos, aqui você celebra esse tempo diferente, vai ser um dezembro como nunca nós participamos.
mas é um Natal de um modo mais responsável, de você separar o tempo com a sua família, assim, e celebrar, porque possivelmente para aqueles parentes, para aqueles amigos, você não vai poder talvez abraçar, beijar, apertar a mão, se alegrar como foi no ano passado. Mas a fé amadurecida me diz que eu preciso parar tudo e dedicar ao Senhor, ouvir Deus, santidade ao Senhor, ser desafiado por esse Deus e seguir à frente. Lembre-se de que passos se dá para frente. O Senhor nos constrange a isso, o Senhor nos leva a isso. Se você continuar lendo a história um pouco mais para frente, Moisés fica na dúvida: quem eu vou chegar lá, Senhor? Como é que eu vou chegar diante de Faraó? E o Senhor diz para Moisés: o eu sou me enviou a voz. O eu sou, simples assim, ou tudo isso, o eu sou me mandou aqui diante de Faraó. Meus irmãos, que cada passo necessário, a despeito das tristezas que a gente está vendo na nossa vida, a despeito daquilo que muitas das vezes a gente pede as respostas e não vem, que os passos necessários para uma fé madura nós venhamos a dar, sim. O interessante é que Moisés entra para a galeria da fé, e termino com essa citação. Ele entra em vários versículos do Hebreus 11, lembra? E eu quero terminar lendo essa preciosidade com os irmãos, porque o texto nos remete a tantos homens e mulheres que viveram coisas extraordinárias desse Deus, que os acompanhou, que olhou com seus olhos, que viveu com eles, que sentiu as suas dores, as suas mazelas, e que diz o texto de Hebreus: pela fé, Moisés, não temendo a ira do rei, fica firme como vendo o invisível. Pode parecer distante de nós, pode parecer uma história muito longe, de Campo Grande, de Santíssimo, das cidades que estão aqui conectadas conosco, mas a história nos remete a uma fé madura, porque ele ficou firme como vendo o invisível. Hebreus capítulo 11, versos de 24 até o 29, vai falar da história de Moisés. 27 ficou firme como vendo o invisível. Que você fique firme como vendo o invisível, mas com uma fé madura no Senhor, e que Ele mesmo te abençoe e te guarde. Amém. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas
hoje uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó, a voz de quem te adora, ó, a voz de quem te adora, ó Senhor. Amém. Que o Senhor não cale a nossa voz. Adoradores que têm uma fé firme, uma fé fortalecida, uma fé que não se abala, a fé no Onipotente. Estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero deixar um comunicado do nosso Conselho de Missões. Quero te lembrar que você ainda pode ofertar para missões até o final de dezembro, até dia 31, para a gente encerrar o ciclo de missões nacionais. Temos alcançado 56% do nosso alvo, podemos avançar ainda, que o Senhor toque no seu coração, que você faça a sua oferta. O pastor vai nos conduzir nas direções aí para a semana. Daqui a pouco, a bênção do Senhor, você fique aí até o final e a nossa última canção. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao fim deste culto online, agradecendo a todos, porque dedicamos esse tempo ao Senhor, e o Senhor sabe de todas as coisas. Meus irmãos, esse tem sido um tempo muito difícil, e amanhã nas nossas mídias nós temos uma decisão e um pedido a fazer para os irmãos. Estamos vivendo esse mês de dezembro como se fosse março. E tudo está caminhando para que a gente recomende que, infelizmente, a gente não possa voltar, como a gente estava planejando, no próximo domingo aos cultos presenciais. Nós temos tido casos de Covid-19 em irmãos da igreja
em parentes, e pessoas têm tido contato com outros, e nós temos tido um grau de dificuldade muito grande, e eu queria que você pudesse compreender sobre isso, e auxiliar a igreja, orando por isso, e tomando todas as medidas necessárias de cuidado. Ainda hoje, pela manhã, como nós não tivemos live, eu enviei um áudio para em torno de 20 pessoas que trabalham, que servem ao Senhor com alegria, que estão na organização dos cultos online e, ao mesmo tempo, os cultos presenciais. Isso nos afeta em cheio quando, muitas das vezes, nós não temos os devidos cuidados e fica tudo muito complicado, muito complexo, sim. Então, amanhã nós estamos comunicando sobre essa possível, sim, decisão desse mês de dezembro, nós fazemos essa alteração necessária e avaliarmos ainda. Os irmãos estão ouvindo, estão acompanhando, e por fontes seguras, a chamada segunda onda de Covid-19. Então, continue se cuidando, continue fazendo todo o esforço necessário. Eu ainda quero pedir aos irmãos e reforçar isso. O grupo de WhatsApp da igreja é um meio de comunicação. Por favor, não poste qualquer coisa lá. O grupo da igreja serve como meio de comunicação seguro, eficaz, para as programações da igreja, para as atividades da nossa denominação. Então, não seguir por correntes ou então por fake news. O vídeo mais interessante, ou a imagem mais bela que a irmã, o irmão queria colocar lá, não é o lugar ali. O local é de comunicação eficaz dos membros da igreja. Então, eu peço também isso, que você seja sábio no que você vai postar lá. Então, nós precisamos de informações seguras, é o que a gente mais precisa nesse momento, e também de todos os cuidados necessários. Nossa gratidão a todos. Você está vendo que a igreja está celebrando, e a gente já vai ter notícias sobre como vai ser a nossa celebração de final de ano, enfim, tudo isso acompanha nos grupos da igreja. Mais uma vez, nossa gratidão, e que nós possamos, sim, crescer nessa fé madura do Senhor. Nada, nós acabamos de cantar, nada pode calar um verdadeiro adorador. Pense nisso durante essa semana. Deus te abençoe. Vamos para a bênção? Vamos para a bênção? Alguns colocam a mão no seu coração, outros, sabe, estende a sua mão. Nós pedimos sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos queridos familiares, a bênção do Senhor. Que possamos, assim, ser abençoados e sermos instrumentos de bênção para outras pessoas. Oremos que o amor de Deus, o Pai maravilhoso, Pai sustentador da nossa vida, do universo, graça de Jesus, extraordinária, consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós, membros, agregados, amigos da Igreja Batista Jardim Santíssimo, não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja do Senhor diz, amém, amém. Deus te abençoe. Vamos para a nossa última canção. Uma semana de vitórias, uma semana de respostas, uma semana na presença do Senhor. Não sei se você já está vendo, nossa igreja já está bonita, enfeitada para o Natal. Não se preocupe, mesmo que seja online, vamos celebrar com alegria o nascimento do nosso Rei. Então já esteja criando expectativa santa para o que vem por aí. Vamos dizer, porque Ele vive, sim, podemos crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vivo está. Boa semana, irmãos. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe.